Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. A gente vai falar agora sobre características que estão presentes em títulos de renda fixa. Então, olha só, os instrumentos de renda fixa são investimentos em que a forma como o retorno será gerada é previamente estabelecida, tá? Então, quando a gente coloca o nosso dinheiro em um título de renda fixa, a gente sabe que a gente vai ter alguma remuneração, tá? Eu posso ter uma remuneração que ela é pré-fixada ou pós-fixada, ou ainda uma remuneração híbrida, mas eu sei que eu vou ter remuneração durante esse período. Eu sei quais são as regras de remuneração que eu vou ter. Isso é diferente da renda variável. Na renda variável, eu não tenho as regras de remuneração já definidas, porque vai variar de acordo com o mercado, tá? Então, olha só, esses investimentos, eles são caracterizados por terem uma remuneração que ela é previsível, geralmente definida por taxas de juros ou índices de correção, ao longo de um período determinado. Então, quando eu tenho, por exemplo, um instrumento de renda fixa, que ele é pré-fixado, aqui eu vou ter um título de renda fixa, que ele é caracterizado pelo fato de que o investidor sabe de antemão o quanto que ele vai receber ao final do prazo pelo qual ele colocou o dinheiro dele no investimento. Um exemplo desse tipo de remuneração é um CDB que ele paga 10% de retorno ao ano. Então, se o investidor ele colocou hoje R$ 1.000 nesse título, com um prazo de vencimento de um ano, ele sabe que quando terminar esse ano ele vai receber exatamente R$ 100 de juros. Isso bruto, né? Porque a gente vai ter um imposto. Mas ele sabe o quanto que ele vai receber ao final de um ano, porque eu tenho uma remuneração que ela é pré-fixada, já no momento da compra já fica definido qual que é a taxa de juros que vai corrigir esse título. Eu tenho também a remuneração do tipo pós-fixada. Aqui, o investidor ele apenas vai saber o retorno dele ao final do prazo de investimento, pois a taxa ela está atrelada a um indicador. Por exemplo, quando o investimento ele remunera a 90% do DI, nesse caso, a rentabilidade ela vai depender do comportamento da taxa DI ao longo do período do investimento. Tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que olhar, mesma situação de antes, o investidor colocou R$ 1.000 no CDB, esse CDB tem um prazo de um ano, mas ele vai acompanhar 90% do DI. Quanto que ele vai receber ao final de juros? Não dá para saber no momento que ele coloca o dinheiro dele no título, porque ele vai ter que ver quanto que o DI rendeu durante esse período de um ano. Depois de um ano, vamos supor que a rentabilidade do DI tenha sido de 10%. Bom, o título dele paga 90% do DI. Então, o título dele vai pagar 9%, né? Que é 90% de 10%. E aí ele vai receber R$ 90 de juros. Mas notem que ele só vai saber o quanto que ele vai receber depois que acabar o período. Porque daí ele vai ter, então, quanto que rendeu aquele indicador do título e ele vai poder calcular o quanto que ele vai ganhar sobre isso, tá certo? Precisa, então, passar esse tempo para ele saber. Os principais indexadores que são utilizados como referência para investimentos pós-fixados, investimentos de renda fixa, a gente tem o IPCA, o IGPM, a taxa Selic e a taxa DI. São os que mais são utilizados, né? Principalmente a taxa DI, ela é muito utilizada em CDBs, LCIs, LCAs, que são produtos bancários. Vamos lá agora para algumas características, tá? O que é a data de emissão? Ela corresponde ao dia em que o título foi colocado à negociação no mercado pela primeira vez, quando o título foi emitido. O que é o valor nominal atualizado? Representa o valor nominal deduzido das amortizações, composto ainda pela correção monetária, se houver, e acrescido da remuneração prevista para o título. Esse é o valor nominal atualizado, tá? A gente considera, então, essas deduções, a gente tira elas, na verdade, né? E também a gente coloca aí a remuneração que está prevista para o título. Juros acurados é a forma como os juros foram pagos
ou melhor, como os juros foram negociados no momento da contratação do título, podendo ser pré-fixado, pós-fixado ou através da remuneração de um índice de preços, por exemplo, tá? Uma outra possibilidade que a gente tem também nos títulos é o chamado título híbrido, aonde eu vou ter uma remuneração que ela é pós-fixada, o IPCA, utiliza o IPCA como um indexador, e mais uma remuneração pré-fixada. Então, o título ele poderia ser assim, ele vai pagar o IPCA, o que deu no IPCA, mais 6% ao ano. Isso a gente chama de título híbrido e é uma forma pela qual os juros eles podem ser acurados. Formas de amortização. Os títulos eles podem ser amortizados com pagamento periódico de juros, e a gente chama isso de pagamento com cupom, ou sem pagamento periódico de juros, que é um título que ele não tem pagamento periódico de juros, ele é zero cupom. Tá? Então, mostrando aqui dois fluxos de caixa, um onde a gente tem os cupons, ou seja, o investidor colocou R$ 100 e durante cada mês aqui ele vai receber um tanto de juros, né? Está recebendo 83 centavos de juros e lá no final ele vai receber o principal, que foi o que ele colocou, mais os juros correspondentes àquele período. Então, quando eu falo de um título que ele tem cupom, significa que ele tem pagamentos que são periódicos de juros. Quando eu tenho um título que ele é chamado de zero cupom, é porque ele não tem esses pagamentos periódicos. E aí, o investidor ele só vai receber lá na frente o quanto que esse título ele rendeu, os juros acumulados. Então ele colocou 100, lá na frente ele vai receber o principal mais os juros do período, que são 110. Aqui ele recebeu já ao longo dos meses. Taxa real e cupom cambial, tá? Para se chegar na rentabilidade real de um investimento, devemos retirar a inflação do período, podendo utilizar para isso o IPCA ou o IGPM. Então, se a gente quer saber qual que é a taxa real, qual que é a rentabilidade real de um título, a gente vai tirar a inflação do período. E aí, a gente pode utilizar diferentes indicadores de inflação. A gente pode utilizar o IPCA, que é calculado pelo IBGE, ou a gente pode utilizar o IGPM, que é calculado pela FGV. A fórmula é essa, tá? Então, se eu tenho um título, por exemplo, que a taxa nominal dele é de 8%, rendeu 8%, né? E a taxa de inflação foi de 3% pelo IPCA, por exemplo, para eu saber quanto que esse título ele rendeu, eu vou colocar aqui na fórmula, tá? 8%, mesma coisa de 8 dividido por 100, que dá 0,08, vai ser 1 mais 0,08, que está aqui embaixo. E a mesma coisa para a inflação, né? 3% é 3 dividido por 100, isso é 0,03, 1 mais 0,03 vai dar 1,08 dividido por 1,03. Isso vai dar, quando a gente for fazer o cálculo, na verdade, 0,0485. E aí depois a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 100, tá? E aí fazendo essa multiplicação a gente chega em 4,85%. Esse é o resultado aproximado da rentabilidade real desse título aqui quando a gente tira o efeito da inflação no período, né? Bom, o cupom cambial é a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil, sendo obtido através da variação da taxa de juros local subtraída da variação do câmbio no período. Então, se a gente quer saber quanto que um investidor lá do estrangeiro recebeu aqui no nosso país, quando ele aplicou em um investimento brasileiro, considerando a variação que aconteceu no câmbio também, que é a relação de preço entre as moedas estrangeiras, a gente vai calcular isso através do chamado cupom cambial. Como é que funciona então? Vamos supor que o investidor estrangeiro colocou o dinheiro dele num título aqui brasileiro, que esse título ele pagava 10% de juros no período. E durante esse período aqui aconteceu uma desvalorização cambial da nossa moeda doméstica de 5%, tá? Desvalorização. Aí a gente vai colocar isso daqui na fórmula, tá? Os 10% e os 5%. Vai multiplicar por 100, a gente vai chegar aqui no cupom cambial, ele foi de 4,76. O que a gente precisa saber, então, da taxa real? Ela vai nos dizer qual que foi a rentabilidade real, porque a gente vai retirar o efeito da inflação no período para saber quanto que o investidor ele teve de poder de compra mantido ou que ele ganhou acima disso. No cupom cambial é quando a gente for considerar, então, o quanto que o estrangeiro vai receber aqui, tirando o efeito da variação do câmbio na taxa de juros que ele recebeu.
Vamos lá, mais características. Resgate. Eu tenho o resgate antecipado, que acontece quando o investidor ele resolve recuperar os valores investidos antes do prazo de vencimento de um título. Ao fazer isso, o título que o investidor pretende resgatar será atualizado pelo valor de mercado para aquela data, podendo resultar em um valor superior ou inferior ao seu valor nominal, a depender da taxa de desconto que foi utilizada, tá? Então, o investidor ele tem aquele prazo, por exemplo, de um ano para o CDB. Vamos pensar que esse CDB ele é prefixado de 10%. E antes disso, antes de um ano, né, passou 6 meses, ele solicita o resgate antecipado desse título aqui. Ele pode fazer? Pode, tá? Mas provavelmente esse título aqui ele vai ser corrigido pela taxa de juros que está sendo negociada naquele momento no mercado. E através disso, ele vai poder ter uma remuneração que é maior ou melhor do que ele teria se ele mantivesse esse título até o final e recebesse os 10%. Mas é isso, é a possibilidade dele de resgatar o valor antes do prazo de vencimento. E o vencimento antecipado é quando a data do vencimento do título ela é antecipada pelo emissor. Aqui não resulta em perdas para o investidor, porque ele vai receber de maneira proporcional. Então vai ser utilizada a mesma taxa. Aliás, para a taxa de desconto vai ser utilizada a mesma taxa que foi acordada no momento da contratação do título. Eu ainda tenho as chamadas convernantes. Essas aqui, elas são bastante úteis, tá? Quando a gente pensa em debêntures. Então vamos lá. São uma espécie de garantia em grandes financiamentos, mas que são especialmente usados por empresas que estão emitindo debêntures. Nesse sentido, as convernantes, elas impõem obrigações que não podem ser descumpridas pelos devedores, como não ultrapassar determinado endividamento, por exemplo. Então, a empresa, que está aqui, ela vai lá e emite uma debênture. A debênture é um título de dívida, né? Ela está captando recursos com os investidores. A debênture vai ter o seu valor, né? Por exemplo, R$100.000. Quem que está devendo aqui? A empresa. E aí, ao mesmo tempo, ela estabelece governança, que são essas garantias. Ela estabelece que ela não pode ultrapassar um nível de endividamento. Ora, por que isso é importante? Porque o maior risco associado a essa emissão de debêntures é o risco de crédito, que é o risco da empresa não fazer o pagamento do que ela deve ao investidor e também aos juros dessa operação. A partir do momento que ela coloca uma covenant de que ela não pode passar determinado nível de endividamento, isso passa mais garantias para o investidor de que essa empresa pode não quebrar, porque ela não está se endividando tanto. E agora, o que é uma quebra de covenant? É uma quebra contratual, ou seja, ela descumpriu algumas das obrigações que estavam impostas pela covenant. E aí, né, pode ter consequências para essa empresa aqui. Talvez de o investidor conseguir reaver seus pagamentos, né, reaver o seu investimento de volta, porque a empresa ela quebrou algo que estava estabelecido em contrato. E o cross default, também conhecido como inadimplemento cruzado, é uma cláusula presente em contratos financeiros, dá para entender como uma covenant também, especialmente em empréstimos e títulos de dívida, que estabelece que o não cumprimento, o default, das obrigações em um contrato específico desencadeia automaticamente o default em outro contrato ou em múltiplos contratos financeiros. Tá? Colocar aqui também destacado, é o inadimplemento cruzado. Em outras palavras, se uma parte não cumprir com as suas obrigações em um contrato, isso pode ser interpretado como um default que se estende para outros contratos relacionados, mesmo que esses outros contratos não tenham sido violados diretamente. Pensando de novo numa empresa, tá? Então ela emitiu debêntures, tal como a gente viu ali. E essas debêntures, elas têm essa cláusula, que é a chamada cross default. E aí, se a empresa que está aqui não cumpriu com algum tipo de dívida que ela tinha, como, por exemplo, ela não cumpriu com o pagamento de um empréstimo que ela tinha no banco, ela não cumpriu aqui, no empréstimo, nem se fala ainda nas debêntures, ela não cumpriu no empréstimo, mas como existe o cross default, a partir do momento que ela não cumpriu o empréstimo a se tornar uma inadimplente aqui, todas as demais dívidas dessa empresa também vão ser consideradas inadimplentes também, pelo menos aquelas que contarem com essa cláusula de cross default. Tá? Isso, claro, vai passar mais proteção aos credores e os investidores.
assegurando que se houver problemas de pagamento em um acordo, eles possam acionar garantias ou tomar medidas legais, não apenas para esse contrato específico, mas também para outros relacionados, garantindo assim a sua maior proteção dos interesses. Tá? Então, quando ela não honra um pagamento, já é um sinal de que a empresa está com dificuldades. E aí, nesse sentido, antes que ela fique inadimplente diretamente com as debêntures, o pessoal daqui já começa a acionar as garantias para reaver seus valores, tá certo? Bom, e ainda, mais dois conceitos aí que são importantes. Aquisição facultativa e opção de compra. A aquisição facultativa é uma cláusula que pode estar presente em títulos de dívida, a qual permite que o emissor possa adquirir seus próprios títulos quando o valor de aquisição for igual ou inferior ao valor nominal atualizado. É uma forma de um investidor credor reaver os seus valores antes do prazo de vencimento do título. Aquisição facultativa. Olha o exemplo. Suponha que uma empresa emite um título de dívida, pode ser uma debênture, tá? Com valor nominal de R$ 1.000 e uma cláusula de aquisição facultativa. Se o mercado apresentar flutuações e o preço desse título cair, né, quando a gente for fazer a marcação a mercado, a R$ 950, o emissor pode optar por recomprar esses títulos antes da data de vencimento. Ao fazer isso, a empresa pode reduzir a sua dívida a um custo inferior ao valor nominal e, simultaneamente, o investidor tem a oportunidade de liquidar seu investimento antes do prazo, mesmo que por um valor menor do que o nominal, né? Ele está vendendo a um valor menor do que ele comprou, mas isso pode ser interessante caso ele não queira incorrer em perdas maiores. E para a empresa é interessante, né? Porque ela comprou uma dívida a 950, quando na verdade a emissão foi a R$ 1.000. E a opção de compra? É um contrato financeiro que concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo financeiro subjacente a um preço acordado, chamado de preço de exercício, ou melhor, ou até uma data específica, chamada de data de vencimento. Isso daqui é o que está presente no chamado mercado de derivativos, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se alguém compra uma opção de compra de ações da empresa XYZ com preço de exercício em 50 e no vencimento essas ações estiverem sendo negociadas a 60, o titular ele pode exercer a opção dele de comprar essas ações por R$ 50. E depois ele pode vendê-la imediatamente no mercado por 60, lucrando R$ 10 aí por ação. Então, opção de compra tem mais a ver aqui com o mercado de derivativos porque estabelece essa opção do investidor dele poder ou comprar ou então vender algo de maneira como foi estabelecida em um contrato, tá? O fato é que apesar de ser lá no mercado de derivativos, é possível que o investidor utilize isso para se proteger. Por exemplo, na queda, né? Vamos pensar que esse investidor ele tenha ações e ele está com medo de que essas ações elas caiam abaixo do valor de R$ 10. Hoje, elas estão sendo negociadas a R$ 12, né? E ele tem medo que caiam a menos de 10. Aí ele pode comprar uma opção de venda dessas ações que ele tem e vender elas caso o preço chegue a R$ 10. E aí ele pode vender essas ações ao preço de 11, depende do que for estabelecido no contrato, ou ao preço de 12, né? Depende do que for estabelecido lá. E se as ações chegarem então a R$ 10, aí ele pode vender essas ações e se proteger assim da queda no preço, tá? Então, apesar de ser lá do mercado de derivativos, a opção de compra ela pode ser utilizada de maneira mais conservadora, tentando proteger os ativos do investidor de uma eventual queda que pode acontecer no mercado.